Bonjour, meus amigos! Começamos diferente esse episódio porque temos convidado internacional. Vocês não têm ideia de como eu estou me sentindo importante desta figura estar aqui conosco. É impossível você assistir esse episódio de hoje e não sair maior e melhor do que você entrou aqui. Se isso não acontecer, pode me cobrar que eu te pago um almoço, porque é um dos convidados mais queridos que nós temos no nosso grupo da mentoria. Ele atravessou o oceano para vir bater um papo com a gente. Então, assim, não tem como não nos sentirmos especiais. Vou parar de falar porque eu quero ouvir ele, eu quero que vocês tenham o prazer de conhecer. Tô com a voz embargada porque eu realmente estou emocionado de estar com ele aqui. Meu querido irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara. Prazer é todo meu irmão. Que honra estar com você aqui. Obrigado, diretamente da França, para bater um papo com a gente. Eu acho que toda a equipe aqui está emocionada, o Mendes, o Fi, de te conhecer pessoalmente, obrigado. Você ter reservado, veio para outros compromissos, obviamente no Brasil, mas no meio dessa correria doida aí que você falou, fazendo live na Bélgica, live não sei o quê, arrumou um tempinho para estar aqui. Então, de coração, muito obrigado. Mas não só muito obrigado por isso. Muito obrigado pela pessoa que você é, pelo que você representa, pelo que você faz pela gente, pelo impulsionamento, pela figura forte, por aplicar o que a gente conversa e ter tanto resultado. Cara, é prazeroso demais ter você aqui. E aí eu quero deixar registrado para todo mundo que toda vitória que você tem, a gente comemora como se fosse a gente, porque a gente vibra por você. Então, assim, parabéns. Obrigado, parabéns, irmão. Obrigado. Mas quem é Rodrigo Asturian? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer. Bonjour. Vamos começar por aqui, então. Irmão, a recíproca, tudo que tu falou é verdadeira. Então, para mim, realmente é uma honra. Não tinha como eu passar pelo Brasil e não vir te ver. Porque hoje tu tá desde o dia 1 comigo, da minha caminhada no digital. O Mendes, toda a tua equipe. Então, eu participo sempre ativamente das nossas mentorias, do nosso clube, e honro a ti, honro a tua vida, honro a vida da tua família, de toda a tua equipe, e porque realmente existe o Rodrigo Asturian antes do digital e o Rodrigo Asturian pós o digital, né? Então a essência sempre continua a mesma, mas a trajetória profissional, então existe o Rodrigo físico e o Rodrigo digital. Então eu estou aqui hoje justamente para poder compartilhar, né, com as nossas audiências aqui essa trajetória, poder largar sementinhas e de repente encontrar aí terrenos férteis aí que a gente consiga uma sementinha largar e conseguir plantar a semente do digital, a semente da transformação da advocacia digital. Para mim já o objetivo aqui foi cumprido. Então, eu realmente estou aqui emocionado, não é assim, essa viagem foi de última hora e te agradeço também por ter dado essa prioridade na tua agenda, eu sei que também é lotada, né? E de estar aqui hoje conversando, falando frente a frente com o Cabral, para mim é uma honra realmente, Cabral, pela importância que tu tem na minha vida, na vida da minha família, da minha empresa. Que legal, cara. A gente fez questão. O Mendes aqui é um super-herói, né? O menino Mendes. Eu falei, Mendes, dá um jeitinho, conversa lá com o João do podcast. Inclusive, quem não segue o Me Deixa Podcast, precisa de um ambiente em São Paulo acolhedor para gravar seus vídeos, fazer alguma coisa. Pode chamar o João, ele é de casa. A gente fez questão de encaixar aqui porque eu acho que a sua mensagem é muito forte. Não só para mim, mas para o mundo. Porque a sua transformação, você foi um cara que acreditou no digital e mostrou que é possível. Hoje, quantos seguidores você tem nas redes sociais? Então, na verdade, aproveitando a tua deixa, realmente a mensagem é sempre maior que o mensageiro, né? Muito. Então, hoje aqui o Rodrigo Asturian está aqui como mensageiro, mas a mensagem é de trazer para os advogados, a gente sabe, a nossa classe de batalhadores, de guerreiros, as dificuldades que a gente enfrenta, né, Cabral? Então, trazer hoje é uma obrigação minha de trazer aqui, um compromisso de trazer para os advogados essa possibilidade do digital que realmente transforma vidas, né? Realmente a nossa profissão, tu acaba
potencializando, trazendo dignidade para a nossa profissão. E ainda a gente sabe que tem muita resistência para os advogados para entrarem no digital, e está tudo certo, acho que tudo tem o seu tempo, mas realmente, se você seguir a cartilha, né, como eu fiz, né, seguindo as tuas orientações de A a Z, realmente é um processo transformador. Eu comecei pelo final para a gente explicar justamente o processo, porque olhando hoje os números de seguidores que você tem, parece que foi fácil. E na verdade foi. Né? Na verdade foi, eu segui uma cartilha, na verdade, né? Então, porque eu me preocupo muito sempre com o processo, e o resultado, ele vem fruto do processo. Então, seja ele... hoje, quando eu olho para os meus seguidores, né? Então, hoje eu comecei há 1 ano e meio, então vamos começar do início no digital. Pouquíssimo tempo, zerado. Então, meu primeira postagem, e aí a gente vai contar de momentos bem engraçados aí que passou, porque eu também, como você, que deve estar assistindo hoje, que deve estar se questionando, mas de repente o Rodrigo já tinha facilidade. Não, eu tinha os mesmos bloqueios, as mesmas dificuldades, mesmas crenças limitantes, as mesmas... pensando, o que vão pensar de mim? Enfim, isso é normal para quem começa e se lança. Então, a gente começou no digital em fevereiro do ano passado, de 2014, e depois de 1 ano e meio, já tem para ser Europa também, né, que é muito menos digitalizado do que aqui no Brasil. Então, a gente está com 40 mil seguidores. Cara, isso é uma marca fantástica. E temos, e o mais incrível ainda, é o que hoje eu trabalho 100% no orgânico. Eu tenho hoje 1 milhão de visualizações dentro do meu Instagram e uma média de 900 leads mensais. Então, isso para mim, que são... O número de seguidores são, para mim, um pouco métricas de vaidade, mas esses números de lead que chegam... E hoje, casualmente, eu recebi agora a confirmação... são 2.000 pessoas regularizadas na Europa nesse 1 ano e meio. Hoje eu recebi o número 2.000. Então, incrível. De pessoas, de famílias, na verdade, não são somente pessoas. Então, quando a gente fala aqui para o pessoal, talvez seja um pouco distante para o público brasileiro, que as pessoas, quando vão em busca de uma imigração, como eu, então eu fui um imigrante, sou e sempre serei um imigrante. Então, quando a gente chega... a gente só chega no país com a bagagem cheia de projetos, de sonhos né? e num mundo completamente diferente, porque a gente se torna um analfabeto operacional, porque quando você muda, quando você imigra, ainda mais num país que é uma língua completamente diferente, a gente começou aqui com o famoso bonjour, mas esse para mim foi a pior adaptação. No momento que a gente acaba imigrando, a gente começa a vida do zero, e a gente literalmente um analfabeto operacional, porque você não sabe ler, você não sabe escrever e muito menos falar. Então, para nós que somos uns comunicadores natos, isso foi para mim a minha maior dificuldade. Imagina, com o tranco que não deve ser, né? A roda para, de repente, você tem que começar a gerar ela. Irmão, isso para mim é a maior dificuldade do imigrante. Então, assim, também, hoje, na Europa, existe uma facilidade para os países, alguns países da América Latina, vamos falar sobretudo ao Brasil, que não precisa de um visto para entrar na Europa. Então, o brasileiro que quiser passar 3 meses na Europa não tem a necessidade de um visto. E aí é que com essa facilidade é que acaba tendo o segundo passo, que é a dificuldade na regularização. Porque a pessoa vai lá para ficar 3 meses, gostou, conseguiu um emprego, começou a ganhar em euros. Não quer voltar mais. E a partir dali fica... E aí que entrou o Asturias Associates. Hoje nós temos uma marca. O Asturias Associates é o escritório de advocacia que fala a sua língua na Europa. Então é isso que a gente acabou fazendo. Isso foi genial, porque você pegou a maior dificuldade da pessoa e transformou no seu ponto mais forte, que é falar a língua daquela pessoa que está lá e não consegue se comunicar. Então, assim, isso também foi tudo... não foi intencional, mas isso é umas palavras muito fortes que a gente fala no digital, né? Então, tudo isso que eu vou passar aqui faz parte de um aprendizado, de uma caminhada. Então, assim, mas a minha dor teve a ver com o meu propósito. Então, o que tu falou é muito importante. Eu acho que a gente, muitas vezes, a pessoa quer se
posicionar no digital como advogado, ou seja, hoje eu trabalho muito, eu reproduzo o teu trabalho, né, de mentorias para empresários brasileiros na Europa. Fenomenal. E eu converso muito com você, advogado ou empresário que quer se posicionar no digital. Às vezes ela fica procurando o nicho, mas o que eu vou falar? Olhe para dentro de você, porque a sua dor tem a ver com o seu propósito. Olhe na sua dificuldade, o que você teve de dificuldade, porque daí fica mais fácil a gente falar com propósito, levando aquilo que a gente realmente acredita, é muito mais fácil. E eu passei por esse período, Cabral, que acho que é muito importante aqui frisar. Eu cheguei na Europa como imigrante, eu tive um período que eu cheguei regular, porque eu acabei buscando um pouco a informação, mas quando eu cheguei na França, a dificuldade com o idioma, a dificuldade de não ter profissionais que falam ou se posicionam na língua portuguesa, essa foi uma grande dificuldade que eu tive. Inclusive, eu cheguei a ficar irregular por ter sido mal informado, mal orientado por um advogado francês. Inclusive, ele falou, não, tu pega eu cheguei com visto de estudante, porque era o visto aparentemente mais fácil, e no momento que eu fui fazer a troca do meu visto de estudante para uma residência profissional, por um pequeno detalhe, eu acabei perdendo a minha residência e tive uma obrigação de sair do território francês por falta de informação. E eu comecei a procurar essas informações na língua portuguesa e não encontrava. Claro que a lei está lá. A pessoa quiser ler em francês, sabe ler em francês, sabe aonde procurar, e a gente sabe que já aqui no Brasil, a gente sendo nato, a gente já precisa, né, do auxílio de profissionais. Imagina num país onde a gente não fala nem a língua. Nossa Senhora. E eu, a partir dali, essa foi minha dor. Eu fiquei 1 ano e meio irregular, buscando me regularizar. E a partir dali eu vi encontrando pessoas, pares, que estavam ali há 5 anos irregular, 7 anos, 10 anos, 20 anos irregulares na Europa. Eu falei, não, mas não pode ser. E aí foi que começou essa minha caminhada, queimar muito forte no meu coração. Eu estava preso em umas algemas de ouro, eu trabalhava como assistente jurídico de um fundo de investimento em Mônaco, então tinha um bom salário, mas aquilo não estava cumprindo o meu propósito, né? Eu saí de casa para o trabalho, tinha uma vida confortável, então eu moro em Nice, do lado de Mônaco, né? Eu moro na França, hoje eu tenho escritório também em outros 4 cidades na Europa, em Nice, Paris, Lisboa e Milão, e agora muito em breve vamos abrir outro em Madrid. Então a gente já está com uma equipe de 22 pessoas, né, colaborando no digital. Para aquele Rodrigão começou sozinho, parece que o jogo mudou, hein? Mudou um pouco e essa é a importância justamente do digital e de seguir as fórmulas, né? Porque eu acho que assim, não existe fórmula para o sucesso. E se alguém disser para você, não, vai lá que vai dar certo, vai ser fácil, não vai ser fácil. Concordo. Tá? E a gente vai errar muito. E eu sempre digo, erre. E erre rápido, porque a gente vai errar, é obrigado a errar. Mas não erre nas mesmas coisas, porque o digital é muito teste. A gente não pode se apaixonar também com aquele produto inicial que a gente começa. Se você se posicionou, olhe dentro do seu propósito. Meu propósito hoje, com tudo isso que a gente conversou, era de regularizar pessoas na França. Então, o meu jargão, inclusive, com a ajuda de vocês, a gente acabou falando, o escritório de advocacia que fala a sua língua na França. Então, eu fui o primeiro escritório, e até agora não tem outro, posicionado como advogado na França que fala a língua dos lusófonos, porque eu também hoje não trabalho só para brasileiros, eu trabalho também para cabo-verdianos, para angolanos, são 9 países que falam a língua portuguesa, portugueses também, embora os portugueses não tenham uma dificuldade com relação à regularização, porque eles já fazem parte, já são membros, né, do espaço Schengen, da Comunidade Europeia, mas também existem 1000 outros problemas dentro dessa comunidade que precisam. Então, uma da minha bio é transformando dificuldades jurídicas em prosperidade, porque hoje a gente não trabalha um nicho específico, a gente trabalha no nicho do storytelling do imigrante, daquele imigrante que está pensando em imigrar, seja ele pessoa física ou seja ele um empresário, né, que hoje é o nosso segmento hoje, né? Porque também a gente foi se adaptando às necessidades dos nossos clientes, porque o cliente muitas vezes ele chega lá irregular,
ele quer se regularizar, como eu tive essa dificuldade, eu conheço a vida do imigrante, sei como é difícil ficar irregular, porque hoje, como tu falou, a gente vê o Dr. Rodrigo, asturiano, advogado em multipaíses, mas a gente também é importante saber de onde veio, porque a internet tem muito isso, a gente olha muito o status que a pessoa está e muitas vezes acaba ficando frustrado porque não consegue chegar naquele status, porque a gente está sempre vendo a circunstância do outro e a nossa circunstância. Mas então, assim, o Rodrigo hoje faz 6 anos que eu não vinha ao Brasil. Depois que eu fui para lá, não tinha mais voltado ao Brasil. Então, eu estou sendo a minha oportunidade de voltar e numa conversa informal ali com o Mendes, me passou muito rápido um filme pela minha cabeça, vendo o Rodrigo, que saiu há 6 anos, né, há 6 anos atrás para a Europa, levando uma mala cheia de sonhos, de uma nova vida. E hoje o Rodrigo voltando 6 anos depois com a sensação, claro que a gente tem muito o que aprender, mas com a sensação do dever cumprido, né? De ser, né, sair daqui, o pessoal dizer, que loucura, tu vai abandonar o Brasil, né? Eu tinha 3 escritórios de advocacia aqui quando eu fui, e eu fui em busca de algo maior que a gente vai encontrando justamente no caminho, no processo. Né? Então, muitas vezes a gente não sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe onde a gente está. Então, isso é muito importante, você saber aonde você está para depois saber aonde você quer chegar. Então, isso fez parte do meu processo. Então, quando eu saí daqui, eu não sabia nem onde eu estava, e muito menos aonde eu queria chegar. Isso eu fui aprendendo ao longo do processo. E é um risco, né? Porque para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, a gente a chance de se perder, mas você encontrou e realmente seguiu esse negócio do propósito, foi bem, avançou, foi se estruturando e hoje está realmente... Esse negócio que você falou de não ter um nicho, eu acho que é fantástico, porque você entendeu que, na verdade, não é a matéria. Porque quando a gente fala do direito, direito trabalhista, direito previdenciário, isso é mais para nós que somos advogados do que para a pessoa. A pessoa quer resolver o problema dela. Ponto. Você entendeu que tem lá os imigrantes e que você consegue ajudar eles de N formas. Né? Começou com a regularização, e agora já está na parte até da empresa, de regularizar a empresa, enfim. Que trabalho lindo, que trabalho bacana que você faz. Hoje, qual que é a principal parte dessa questão da regularização que pega para vocês? Hoje, nós somos hoje nós temos uma equipe atuante em diversos países da Europa. Então, o Asturian Associates hoje, ele não está restrito somente à França, né? Então, nós começamos hoje... Começamos há 1 ano e meio atrás, focado na regularização dos brasileiros, dos lusófonos, né? Porque daí a comunicação passou a ser a língua, passou a ser o nosso nicho, passou a ser o nosso aliado. O nosso aliado, e a gente encontrou realmente um mar azul de oportunidades, né, dentro do digital. E aí, hoje, parte da nossa audiência que nos ouve são advogados, e então você tem que justamente ir se adaptando e se moldando. Então, eu comecei a trabalhar com o direito de regularização para imigrantes que estavam já na Europa de forma irregular. Depois eu vi que dentro da caminhada desse imigrante, a gente chega, a gente quer se regularizar. Segundo, a gente quer trabalhar. E aí os problemas trabalhistas começaram a vir, e eu acabei ajustando a vela para o direito do trabalho também na França. Isso foi incrível também. Foi uma adaptação muito rápida e que está ajudando muitas pessoas. E aí na França tem uma particularidade muito interessante, diretamente conversando aqui com os advogados, que às vezes têm o sonho, muitas pessoas me procuram hoje no meu Instagram querendo saber como ir advogar na Europa, né? Então a gente vai deixar alguns códigos aqui, algumas chaves aqui que é muito importante, que a pessoa muitas vezes não precisa nem estar hoje através do digital morando na Europa para estar advogando na Europa. Então acho que nós vamos deixar lá mais para diante, para a nossa conversa. E eu acabei encontrando essa possibilidade de trabalhar também para os trabalhadores que enfrentavam inúmeras dificuldades, porque eles chegavam lá de forma irregular, começando a trabalhar de uma forma mais irregular ainda, porque, na verdade, não tem documentos, e infelizmente, trabalhar com documentos falsos na Europa é uma prática muito comum dentro da nossa comunidade, porque eles acabam chegando lá, não tem a devida documentação e acaba
acabam se obrigando por força da circunstância de utilizar documentos falsos. E, na verdade, na Europa, acabam se fazendo vistas grossas. É um processo imigratório que na Europa e no mundo que eu acho totalmente indigno. A gente vem batalhado muito, trabalhado muito, por isso que a gente vem agora trabalhando com o planejamento imigratório, pessoa física e empresarial, evitando que a pessoa já vá, ou melhor, planejando que a pessoa vá para a Europa já de forma regular. Porque eu sempre digo, viver com medo é viver pela metade. Não adianta você ir para a Europa ou para os Estados Unidos em busca de um sonho, estando totalmente irregular, construindo um castelo de cartas, porque a primeira adversidade, o primeiro controle que você tem, o que você está construindo lá acaba caindo por terra. E eu encontrei isso em famílias que estão lá há 5, 10, 15, 20 anos vivendo de forma irregular, trabalhando com documento falso, sem poder, inclusive, voltar ao Brasil para visitar seus entes. Você imagina que a pessoa vai construindo tudo isso, vai trabalhando e não pode ter nada no final das contas, né? Porque nem o nome dela ela tá usando. É um castelo de cartas. Ela não... Que horror. Muitas vezes ela comprou um carro, até porque, assim, como eu digo, a Europa, eu falo mais especificamente da Europa, ela faz um pouco de vistas grossas para essa situação, porque... O processo imigratório na Europa, ele é feito às avessas. Se você ficar hoje, por exemplo, na França, 7 anos trabalhando de forma irregular, a partir de 7 anos eles acabam dando a possibilidade de você se regularizar. Faz lógica nenhuma, né? Quer dizer, eles estimulam você começar errado, permanecer errado, para depois... não era mais fácil, olha, vamos facilitar a vida, a pessoa chega, trabalha, e nós vamos dando a condição ano a ano, se a pessoa mostrou que ela está produtiva, que não tem nenhum problema com a justiça... E ela vai dando... E na verdade, acaba estimulando justamente a ilegalidade. Se vira aí. Se você sobreviver 7 anos, beleza, tá tudo certo. E a gente tem batendo muito, muito forte em cima disso. E a pessoa acaba tendo uma vida indigna. Acaba vivendo escondido, com documentos falsos. Tu está na Europa ali, que é uma das grandes facilidades que nós temos na Europa é a questão da saúde para quem está regular. Hoje, você estando regular na França, você paga 0 em qualquer rede de saúde pública, e uma rede de saúde pública eficaz, né? A gente, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que na teoria o nosso SUS é maravilhoso, né? Porque realmente, em tese, para funcionar muito bem, mas na prática a gente sabe que as coisas não são assim. E na Europa a gente vê esse contraponto, porque lá tudo funciona. Então, você, estando na Europa hoje, regular, você tem saúde 100% gratuita, educação 100% gratuita, Previdência Social funciona super bem. Por exemplo, você é trabalhador na França, você trabalhou 2 anos como assalariado, você vai sair para... se chama chômage, você vai sair para o seguro-desemprego, você tem 2 anos recebendo aquele mesmo valor. Caramba. Então, os europeus, os franceses, acabam tirando anos de sabáticos para poder ficar viajando pelo mundo, adquirindo novas culturas, ou pegando aquele período ali, fazendo também uma reconversão, que a gente chama assim de transformação de uma atividade para outra, porque aqueles 2 anos ele pode ficar fazendo estudos para sair de um emprego para outro. Então não faz sentido a pessoa hoje ir para a Europa de uma forma irregular, porque a maioria das pessoas quando vão é por falta de informação. E um dos lemas do nosso escritório é fazer circular a informação de forma gratuita dentro do nosso Instagram. Realmente, se vocês seguirem lá, vocês vão ver. A nossa ideia é levar a informação, mesmo que de uma forma superficial, mas levantando a consciência dos imigrantes das possibilidades que tem de se regularizar. E a partir dali, a gente, acompanhando o storytelling desse imigrante que estava irregular, passou a ter um procedimento de regularização, passou a ter problemas na Justiça do Trabalho, né? Que a gente dá todo esse suporte. E qual é a próxima etapa? Ele se transformar num empreendedor e começar a ter a sua empresa. E tem muita gente boa, Cabral, que vai para lá, totalmente irregular e não tinha necessidade. Engenheiros, advogados, médicos, gente que hoje com 21 mil euros, que não precisa
dar para o governo, não é que nos Estados Unidos que você compra, não, é fazer um business plan, e aí nós estamos falando do ponto A ao ponto B, né, que quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve, e infelizmente acaba pegando caminhos mais longos para poder se regularizar, para poder seguir com a vida, e no passo que fazendo um planejamento migratório, por exemplo, você é um profissional liberal, comprovando para a Europa que você tem 21 mil euros, não é para a Europa, é que você terá esses 21 mil euros para poder se manter ao longo desse ano, você pode ter um visto que se chama Passaporte Talon profissional liberal. Se você tiver 30 mil euros para investir na Europa, você pode ter um Passaporte Talon empreendedor, que você vai ter uma carta Blue, uma carta que você poderá trabalhar com 27 países membros do espaço Schengen, que são 450 milhões de pessoas, o dobro do Brasil, com uma renda per capita de 60 mil euros ano. Então, assim, é um mercado fantástico. Oportunidade em cima de oportunidade. Oportunidade em cima de oportunidade, e a pessoa não sabe e acaba indo, escondendo o seu talento, né? Para poder trabalhar muitas vezes de garçom, que não tem nenhum problema, não é nada indigno, mas a pessoa podia estar dando continuidade à sua atividade profissional e acaba indo trabalhando lá em subempregos, que nós chamamos na Europa, mas que nós vamos falar isso aí também, não existe desigualdade social na Europa, né? Então isso é muito interessante. Hoje, eu no meu prédio onde eu moro, são apartamentos de classe média, média alta, mas hoje eu tenho lá, por exemplo, um casal que ambos trabalham no Burger King, que é o salário mínimo lá na França é em torno de 2 mil euros, eles ganham 4 mil euros e eles têm a oportunidade de estar morando de frente para a praia, uma vida totalmente estruturada e digna, cada um ganhando um salário mínimo. Então, assim, como não tem desigualdade social, também os subempregos, que a gente chama, também são empregos muito dignos e você pode viver de uma forma muito tranquila. O que a gente combate, e quando a gente fala combater, não é julgar, é pelo contrário, é ajudar que as pessoas se regularizem dentro da Europa para ter uma vida digna, né? E viver todos os benefícios que realmente a Europa possa traz. continuar o seu propósito. Se você é advogado aqui no Brasil e gosta do que faz, por que não ser advogado na França, fazendo uma coisa que você gosta, que você faz bem feito? Exatamente. Se existe a possibilidade, né? A questão é essa, né? A possibilidade tem, são muitas. E hoje a gente trabalha dentro dessa parte do empreendedorismo, né? De ajudar aquele imigrante que já passou de todo o seu processo, né? O seu deserto, as suas dificuldades lá como no processo imigratório, de ir 100% regular e por que não empreender e continuar justamente o seu propósito, aquilo que estudou, a sua carreira. E então nós temos hoje essa possibilidade de fazer o aconselhamento, o planejamento. Então a nossa equipe hoje é uma equipe inclusive multidisciplinar, onde a gente é especializado inclusive em fazer planejamentos imigratórios com business plan de alta performance, que inclusive vai ajudar você na obtenção do seu visto e também na adaptação da sua empresa hoje na Europa, através de investimentos governamentais, que a Europa hoje é um celeiro de tecnologia. Então eles são hoje o público-alvo que a Europa está buscando, são pessoas que trabalham com tecnologia, pessoas que trabalham com inteligência artificial. Então tem fundos perdidos hoje para as pessoas talentosas aqui do Brasil que querem ir morar na Europa, querem ser nômades digitais. Então tem incentivo, inclusive, fiscal, governamental, dando milhões, na verdade são bilhões de fundos que nós temos hoje na Europa para startups de pessoas que querem trabalhar com tecnologia. Nossa, essa eu não sabia, não. Que coisa maravilhosa. E isso basta somente de você fazer um bom business plan, de fazer um planejamento migratório. Hoje mesmo nós temos em Portugal, né? Então a gente não trabalha mais somente com a França, então isso é importante de falar. Hoje o Asturias Docentes nasceu com essa necessidade de ajudar lusófonos na França a se recuperar, mas hoje a gente é o escritório de advocacia que fala a sua língua na Europa. Então a gente está presente hoje em Portugal, na Espanha, na França e na Itália. Então a gente faz todo esse acompanhamento, a gente faz um planejamento. Por exemplo, o empresário quer... nem vamos falar em empresários. A pessoa quer hoje se estabelecer
Na Europa, nós buscamos hoje qual é o melhor cenário, qual é o melhor país para que ela possa se instalar e desenvolver a sua atividade nesses 27 países, porque a Europa é como se fosse o Brasil. Então, no momento que você entra num dos estados do Brasil, você pode exercer em todo o território. E lá na Europa também é igual. Se você se estabelecer em Portugal, e nós temos agora uma diretriz do governo do Parlamento Europeu, que foi votado no início desse ano, que a partir de maio do ano que vem, se você tiver uma residência fixa em Portugal, você poderá trabalhar livremente, além de circular, que isso já tem o poder de livre circulação, e se você tiver a sua empresa, você pode trabalhar por força de lei nos 27 países hoje, membro do Espaço Schengen. A partir de maio do ano que vem, se você, pessoa física, trabalhadora, pessoa quiser ir para a Europa, pegou uma residência física em Portugal, a partir de maio do ano que vem, ela poderá também circular e trabalhar livremente pelos 27 países. Então, é hoje uma livre fronteira que está sendo instaurada realmente na Europa. Que maneiro. E seria Portugal o caminho mais fácil para o brasileiro ou não? Ou é uma percepção errada? Sim e não. Depende. Hoje a gente faz uma análise, né? A gente faz uma análise muito um planejamento realmente, né? Se a gente disser que sim, por exemplo, se o pessoal é um nômade digital, é Espanha. Hoje a Espanha está abrindo as portas assim de uma forma incrível, né? O sim é porque a gente já parte do ponto de vista da língua, né? Da facilidade do idioma. Então, de já falar o português, de uma adaptação. Mas, por exemplo, Portugal é o país que tem o menor salário mínimo da Europa. Entendi. Então, por exemplo, hoje o salário mínimo em Portugal é de 800 euros. Na França, nós já estamos chegando a 2.000 euros. É uma diferença brutal. Brutal. Né? Então, hoje, o custo de vida em Portugal é um custo muito alto. Um aluguel em Portugal, muitas vezes, é mais caro, né? E aqueles que estão nos ouvindo sabem bem, é mais caro do que o salário mínimo. Custa mais do que um salário mínimo. Aí a conta não fecha no final. A conta não fecha. Então, aí a pessoa vai ter que ser obrigada a ir para o norte. Mas isso é um planejamento imigratório também. Né? Depende do que a pessoa quer. Que geralmente o imigrante quer ir, né? Às vezes vai passar um ano. Depende também do planejamento da pessoa. Às vezes a pessoa quer ir lá somente para imergir numa cultura, ficar 2 ou 3 anos, estudar e voltar. Então a gente faz esse planejamento de acordo com as necessidades de cada pessoa. Nós estamos aqui entre 4 pessoas aqui, e se a gente for conversar, cada um tem os seus objetivos, tem a sua ideia, então não dá para afirmar hoje que Portugal é o melhor caminho. Então nós temos Portugal, nós temos a Itália, nós temos a França, nós temos a Espanha. Muitas vezes a pessoa quer ir para uma parte mais de tecnologia, nós temos a Estônia, nós temos a Irlanda para estudar, nós temos Malta. E aí chegou para nós também, hoje, a nossa nova área do escritório, que nós viemos conversando já ao longo do tempo, que hoje já temos operações consolidadas, que é a abertura de empresas em países que, não quero usar a expressão de paraísos fiscais, porque tem uma conotação aqui do Brasil pejorativo, né? Então já quero tirar desmistificar. Então, na verdade, quando a gente fala paraísos fiscais, nada mais é do que são países onde tem uma tributação privilegiada para o empresário. Então, hoje tudo a gente questão tem de estratégia, né? Exatamente. Por exemplo, hoje em Dubai. Então, hoje nós estamos abrindo empresas em Dubai para empresários do digital. Por exemplo, as pessoas hoje que têm mentorias no digital, pessoas que têm hoje grande volume de negócios nas redes sociais, no mundo digital, venda de infoproduto, que trabalha com empresas de lojas virtuais, das famosas lojas virtuais, como é que é o nome? Até agora me fugiu, as e-commerces. Então, a pessoa que tiver empresa, que tiver faturamento hoje nas redes sociais, não faz sentido nenhum estar pagando hoje aqui 27% de imposto no Brasil. Então, a gente busca uma forma de alocar essas empresas e ela vai fazer todo o faturamento dela através de
países onde tem uma tributação reduzida. Então, muitas vezes paga 5%, às vezes paga zero, como é o caso de Dubai. Então, tudo depende do planejamento imigratório empresarial. Então, hoje, o Astúrias Associates, ele não trabalha somente num nicho. E aí, vai para o advogado, que é a grande pergunta. Comece no nicho. Acho que o importante, para não deixar confuso a sua audiência, trabalhe com um nicho só. Comece a trabalhar, veja o seu propósito, a sua dor, o que você sabe bem. E a partir dali, você vai conhecendo o seu público, conhecendo a sua audiência e vai expandindo de acordo, vai ajustando. Isso é uma dica de ouro. Não se case com o seu produto. Isso é tudo na internet, é teste. Teste. Vai lá, comece. Não deu certo? Ajusta. O que você tem que ter é intencionalidade e, acima de tudo, conhecer a si mesmo e aquilo que você pode oferecer para os seus clientes. Acho que isso aí, para mim, deu certo. A intencionalidade e a frequência, né? A gente não pode ser um turista também do digital, né? Eu tive o desafio quando a gente começou. Aí eu começo a contar um pouco da nossa trajetória do início. Então, a gente começou de trás para frente, mas hoje a gente fala esse mundo. Hoje eu tenho dentro do meu escritório uma prateleira de produtos, que isso é muito importante a gente ter, saber o que a gente está vendendo, já precificado, saber cobrar e saber vender, né? Porque a gente tem muita dificuldade de vender. Nós, advogados, a gente acha que vender é feio. E vender muda todo o jogo. É uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né, Rodrigão? E aí fica contra-intuitivo. Precisa entender que é um serviço como qualquer outro. E com barreiras, inclusive, impostas pela Ordem dos Advogados, né? Que hoje são menores, mas inclusive que dizem que a atividade do advogado não é uma atividade comercial. E é o maior erro, né? Na verdade, o advogado queira chamar como tu quiser. Hoje, o Marcelo, quando ele vai encontrar a esposa dele, ele é uma venda, tu acaba te vendendo. Exatamente. Então, a venda aqui, o que eu estou fazendo agora com vocês aqui, eu estou vendendo o meu produto, eu estou me comunicando e vendendo o meu produto. E se a gente não tiver essa percepção, que é a percepção realmente da intencionalidade, a gente tem que ser sempre intencional em tudo que a gente faz. 100% intencional. E ser intencional não é ser interesseiro. Isso é muito importante. Então, hoje, quando eu falo em algumas palestras, né, eu uso os 4 I's do networking, né? Então, o primeiro I deles, do meu ponto de vista, é ser intencional. A gente vai trabalhar dentro da intencionalidade. Segundo, ser interessado, mostrar para a pessoa que você não está lá para vender. Você está interessado com a pessoa, com aquele cliente, porque no digital, se a pessoa percebeu que você está querendo vender, ela escapa. Então, tem toda essa... estar vendendo, mas sendo realmente, primeiro, sempre levando o valor, levando tudo aquilo. Hoje, no meu escritório lá, nós a gente faz lives. As nossas lives são 100% gratuitas, totalmente informativas. A gente vai lá e abre o verbo, a gente entrega tudo. A pessoa pode fazer sozinha. Tudo que eu estou falando aqui, nada você precisa de advogado. Eu dou todo o ouro. Você quer fazer? Pode fazer 100% lá, né? Sozinho. Então, porque a minha atividade hoje na Europa, ela é uma atividade mais de consultoria e depois de poder botar a mão na massa, se o cliente assim entender, mas não é uma atividade contenciosa. A pessoa não precisa de advogado para fazer 99% dos meus serviços. Inclusive os trabalhistas. Na França é muito parecido. Pode reclamar sozinho, né? Pode reclamar sozinho. E hoje a grande vantagem, exemplo, na França é obrigatório cobrar um ticket para poder entrar com uma trabalhista. É proibido, por força da lei, eu trabalhar só no êxito. Tá. Então, por exemplo, e a pessoa tem essa opção, eu dou toda essa informação através do meu Instagram, através de lives. Eu tenho um canal hoje, que eu estou com 5 comerciais atendendo, dando informações, não é consultoria, é levando informações. Então, eu mexo e o nosso canal de tira dúvidas, de informações, é que nem o Aladim, você tem direito a 3 desejos, 3 perguntas, você vai lá, pergunta, 3 perguntas, ali 3 informações, a gente vai informar de acordo com a sua necessidade. Bom, se você quer realmente avançar, aí você vai lá, marca um horário com um dos nossos advogados e a partir dali a gente dá uma consultoria e já entra justamente na parte de ajudar você a sair do ponto A ao ponto B, né? Mas você tem a oportunidade de fazer 100% dos nossos serviços gratuitos. Então, essa informação,
é importante a gente dar essa informação para o público e aí tem a intencionalidade, né? De dar, voltando então para os 4I, a partir dali se mostrando interessante, né? Primeiro, intencional. Segundo, ser interessado com o seu público, com o problema. Isso a gente pode usar em qualquer área da vida, seja na área pessoal, na área profissional e também nas redes sociais. Então, nós estamos escrevendo, inclusive, um livro em conjunto, né, em coautoria, que eu tenho prazer e tudo que o Marcelão aqui propõe, eu sou o primeiro a assinar embaixo, eu estou dentro e quero participar, porque eu até reconheço que estou um pouco afastado do ecossistema e quero cada vez estar mais junto. Essa correria, né, do dia a dia, mas a gente entende. Mas a gente está junto. Então, o livro, a gente está lançando esse livro com o maior prazer, que a gente vai lançar esse livro, porque eu acho que esse é o nosso transbordo. O nosso transbordo, a nossa obrigação como profissionais, depois que a gente consegue chegar dentro dos nossos objetivos. Eu não sei qual é o ponto que você está hoje, se você está começando no digital, se você hoje é advogado, quer se lançar, você, quem sabe, quer advogar na Europa. Enfim, eu não sei, eu não conheço você que está nos ouvindo, que a gente não sabe a quem a gente vai atingir. Mas eu sei que nós temos todos uma coisa em comum, que é todos estarmos no ponto A. Todos nós temos que saber que nós, para começar uma caminhada, como tu falou, temos que saber aonde estamos. Para poder saber depois aonde queremos chegar. E aí depois tem aquela velha história, né, Marcelão? Bom, e como é que é, doutor? Eu chego do ponto A e chego no ponto B e termina? Não. Muito pelo contrário, aí recomeça de novo. Como dizia uma filósofa brasileira, que eu mexo falo muito lá na Europa, né? Uma filósofa que nós temos aqui, a Dilma Rousseff, que ela sempre diz que quando a gente chega na meta, nós dobramos a meta. É isso mesmo. E quando chega na meta novamente, o que acontece? Terminou o game? Não. Dobra de novo. Dobra a meta. Então, assim, conseguir chegar do ponto A ao ponto B não é um 100 metros raso. Você tem que sair correndo para poder chegar o mais rápido possível. Uma maratona, sim, é uma maratona. Você está em completa, sempre buscando novos pontos a serem atingidos. E é uma maratona. Você tem que ser instável, tá sempre dentro da estabilidade, estável e buscando novos objetivos. Chegou no ponto B, senta, planifica, vê os erros, né? Porque, como eu falei, nós vamos errar e vamos errar muito, e erre rápido e não nas mesmas coisas, para poder ajustar e, a partir dali, recalcular a rota, né? Porque eu digo que o business plan é o grande GPS da vida, né? Exatamente. Que a gente tem hoje o business plan, que você vai chegar lá e vai saber aonde você vai querer ir. A partir desse ponto, muitas coisas vão chegar erradas, mas é que nem no carro. Para chegar aqui de São Paulo a Porto Alegre, é um caminho longo. E de repente ali vai ter uma estrada que vai ter uma barreira, que você vai ter que fazer um contorno. Mas você está sempre focando no seu objetivo. Isso é muito importante, né? Não perder o seu objetivo de vista. Não, isso é incrível. O que você falou aqui foi uma verdadeira aula. Mas eu tenho algumas perguntas que eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente está curioso também. Beleza. Do país a gente já entendeu que depende muito do planejamento, da estratégia, da ideia. Se o cara tá indo para trabalhar, tá indo para estudar, tá indo para passear, tá indo para tirar um ano sabático, enfim. Tem inúmeras possibilidades. Agora, uma pergunta que eu acho que pega muito na roda de todo mundo. A língua, ela importa para isso? O que eu quero dizer? A pessoa já tem que ir fluente ou ela pode ir para aprender lá? Ou depende também da estratégia do que ela quer? Esse é um dos pilares, tá, da imigração. Tá. É muito importante. A gente falou um dos pilares, que era a regularização. Sim. Né? E o outro agora é da adaptação cultural, do idioma. Quando nós pensamos num planejamento imigratório, existe o mundo ideal e o mundo real. Tá. O mundo ideal, estude. Tente fazer um curso, saber um nível, ter um nível do idioma que você vai imigrar intermediário. Isso é importante. Pelo menos pra você poder se comunicar o básico, né? Esse é o mundo ideal. Mas no mundo real, Marcelão, a gente sabe que 90% das pessoas que vão não tem nenhum conhecimento da língua. O pessoal é muito corajoso, pessoal, viu? Olha... O brasileiro, nós somos muito determinados. A gente vai corajoso. E por que acontece? Hoje o pessoal que vai imigrar, 50% das pessoas que vão imigrar, elas vão por alguma oportunidade já de trabalho, ou por estudo, ou por relacionamentos, né? Casou, encontrou um companheiro, né?
sua cara metade, né, num outro país. E acaba indo e acaba... e não tem problema de tu ir para lá, desde que tu não conheça o idioma, mas desde que hoje, tu chegando no país que tu queres imigrar, tu tenhas foco principal em aprender o idioma. Isso para mim assim, é fundamental. Tu tocou num ponto assim, que é fundamental. E tem pessoas que chegam lá, se tu queres prosperar, depende o que tu tá querendo ir fazer. Mas isso assim, é um dos pilares básicos. Foi para um país que tu vai imigrar, primeira coisa que tem que fazer é se dedicar 100% na adaptação ao país. E o primeiro ponto é a língua. Não adianta você querer hoje ir para a França, você querer ir para a Espanha, para a Inglaterra, os Estados Unidos, achando que tudo vai dar certo se você não se dedicar 100% na adaptação do idioma. A pessoa não pode confundir o passeio com a imigração, né? Porque uma coisa é você ir como visitante do país. Agora, quando tu vai lá me visitar para dar uma palestra, tu não precisa saber lá, tu vai me visitar, eu vou te recepcionar no aeroporto, eu vou te ajudar, nós vamos se virar, não vai ter problema nenhum. E mesmo quando você vai para passear, você vê que as pessoas se esforçam, porque sabe que você tá lá até para gastar dinheiro, então se esforça para te entender tudo. Agora, no dia a dia não vai ser assim, no dia a dia é muito complicado. Então, comigo foi uma situação bem interessante. Eu já estudava um pouco o francês, achava que falava um pouco em francês. Quando eu cheguei para trabalhar em Mônaco, né, foi o emprego que eu assumi quando cheguei lá, eu tinha um cargo de chefia, então eu tentava falava muito errado, e o pessoal se esforçava para me entender, e eu estava numa zona de conforto. Eu cheguei em novembro de 2019, e teve uma situação que mudou o jogo para mim. Eu estava trabalhando dentro nós tínhamos comprado um hotel, e na Europa é muito comum que quando tu compra a propriedade, tu não tem 100% a propriedade, porque a pessoa que tem a locação, ela tem mais direitos do que o proprietário, que se chama fundo de comércio. E eu fui lá fazer uma negociação com a jurista daquele hotel, que ela era uma cabo-verdiana, e ela falava português. Na negociação, fazendo toda a negociação com ela em português, no dia que nós marcamos lá a reunião, porque a minha ideia era unificar os muros, né, que a gente chama lá, com o fundo de comércio, porque nós tínhamos comprado aquilo, feito um baita do negócio, no momento que a gente... E o locatário já estava lá há mais de 20 anos, então se eu conseguisse unificar tudo aquilo, aquele imóvel ia ganhar 20 vezes o valor. E eu tinha conversado com ela, tudo em português, estava tudo na zona de conforto. Cheguei para fazer a reunião, ela falou em francês todo o tempo, me boicotou de uma forma assim... na verdade, quem acabou se boicotando fui eu mesmo, por não ter aprendido o francês e ter sido arrogante, achando que eu ia chegar e conduzir as negociações na França em português. Cheguei lá, ela falou só em francês com o cliente dela, e eu já estava entendendo, fazia 1 mês e meio só que eu estava lá, e eles falaram só em português, eu saí de lá, só em francês eu saí de lá arrasado. E nesse meio tempo veio o Covid. E esses 3 meses do Covid... Eu peguei o código. Eu falei, eu tenho que aprender o francês. E esses 3 meses que ficou tudo fechado, 3, 4 meses lá, eu imergi de uma forma surreal, tudo na minha casa, eu e minha esposa. Minha esposa estava fazendo faculdade de medicina, então ela já estava estudando um pouco francês, e eu, em 4 meses, eu saí de um nível A2 para eu ouso dizer, para um B2 ou quase um C1, que é o nível já de intermediário avançado. Quando eu voltei, era outro Rodrigo, o pessoal... Ninguém nem acreditava, né? Como que tu teve essa evolução, esse aprendizado, assim? Volta com a magia, né? A magia foi sentar a bunda na cadeira e estudar, porque eu acho que quem quer ensinar, quem quer depois trabalhar, tem que sentar para aprender. É exatamente isso. E isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, é essa sua vontade de aprender. Quando eu digo assim, parece que foi fácil chegar onde você chegou. Pô, quantas causas a gente não fez que você tava na rua, batendo perna, voltando de cliente, indo pro escritório, às vezes viajando com a sua esposa. Teve até a comemoração do ano do Asturias, que vocês estavam em Dubai, você parou para fazer a call, pra gente bater um papo, pra alinhar coisas. Quer dizer, não é simplesmente querer, tem que fazer por onde, né? Eu acho que a principal mensagem aqui que a gente pode deixar para quem está assistindo é isso. Por mais que você queira, que você trace o plano, não adianta o seu escritório, 10
fazer um plano perfeito. O Mendes quer deixar a gente, quer ir lá para as Arábias. Você faz o plano perfeito para ele ir para qualquer país da Europa, enfim, para onde quer que eles queiram, se ele não executar o que você passou. Eu acho que a gente tem que sentar para aprender, mas tem que executar. Eu trabalho muito nisso, porque senão a gente acaba sendo um obeso mental. Exatamente. A gente acaba tendo conhecimento, e quando que tu vai executar? Vira uma coisa contra a gente, né? E agora vem outro código também importante. O perfeito é aquele que é feito, né? A gente sempre fala muito nisso, né? Não espere que você tenha a melhor câmera do digital. Não espere que você esteja fluente em determinado assunto. Eu vou terminar agora minha pós-graduação para começar. Gente, eu vou fazer uma confidência para vocês. Eu passei na prova da ordem dos advogados lá na França, né? Para poder advogar. Mas quando eu peguei o direito do trabalho para fazer, e tu é prova disso... Eu não sabia muita coisa. Eu comecei a ler e estudar e comecei a me posicionar como advogado trabalhista. E comecei o quê? A aprender no curso do processo. Eu não esperei virar um expert em direito do trabalho para poder comunicar, porque a pessoa vem pelo seu posicionamento. Eu estudava na manhã e lançava um vídeo à tarde sobre aquele assunto. Exatamente isso. Eu lembro que a gente conversava bem e isso fez brilhar o olho para você, que eu falei, que cara determinado, que coisa legal. Porque realmente é isso, né? E a determinação, isso é um ponto muito importante. Mas o que eu quero falar com você, assim, ó, que está nos assistindo agora, eu tinha essa dificuldade, nós vamos falar agora também das dificuldades de entrar no digital, né? De poder falar, de poder conversar. Eu tinha muito receio. E aí tu começa a te perguntar, receio de quem? Quem vai pagar minha conta? Quem vai pagar minha conta? Eu tô com vergonha dos empresários franceses que não vão entender nada, porque eu trabalhava com eles, né? E agora eu vou começar a me lançar aqui como um blogueiro, porque eles têm essa impressão e vão ficar ali. O cara trabalhava aqui comprando imóveis aqui e agora começou a falar de direito imigratório em português. O cara tá louco? Surtou, né? Trocou a chavinha. E eu digo para vocês aqui, seguindo sempre teus conselhos. Então, se você tem vergonha dessas pessoas, já faça hoje mesmo. Pega o vídeo, já faça para elas ir embora hoje mesmo. Aí você não vai ter mais vergonha delas. Limpa o perfil e tá tudo bem. Limpa o perfil, comece a fazer os vídeos. E aí eu entro com essa... Como é que eu entrei no digital, né? Então, a minha cabeça tava lá, eu queria só uma carteirinha, porque eu sou advogado aqui. Hoje, tá fazendo 20 anos já que eu sou advogado. Eu comecei a advogar muito cedo. E eu já era advogado há muito tempo, passei por esse período que eu entendi que era um período realmente de adaptação, porque para poder fazer a prova da ordem dos advogados, então tem essa dificuldade, essa saga, né, dos brasileiros. Eu tive também um privilégio que na época eu passei por Portugal e eu peguei minha carteira de advogado em Portugal, que na época era somente tinha uma convenção entre a Ordem dos Advogados do Brasil com a Ordem dos Advogados de Portugal, que era somente um processo administrativo. Então, quando eu fiz meu processo imigratório, eu tive, na época, a sorte realmente de fazer, porque eu fui para Portugal para ser coordenador do investimento em corporativo imobiliário, que até então não tinha muita coisa a ver com advocacia. Mas como tinha essa facilidade, eu acabei pegando a minha carteirinha da ordem. Olha a questão de aproveitar a oportunidade. Né? Já estava lá mesmo, vamos aproveitar. É só um processo administrativo, bora fazer. Isso que eu sempre digo, e foi boa essa palavra que tu falou, de aproveitar as oportunidades. Gente, um dos segredos da vida também é sempre estar adquirindo novas experiências, novas habilidades. Então, isso eu trabalho muito forte hoje com os meus mentorados, de estar sempre adquirindo novas habilidades. Hoje, o que você está fazendo adquirindo novas habilidades? Porque você vai abrindo, vai deixando elástico as suas experiências e a partir dali as coisas ficam mais fáceis. Então, são inúmeras coisas que aconteceram na minha vida que acabaram vindo para mim. Podia ter 50 advogados aqui que iam fazer, mas vieram para mim porque eu tinha aquela habilidade diferenciada que os outros não tinham. Hoje, eu sou um advogado que falo 5 idiomas. Então, se amanhã ou depois eu tiver uma oportunidade, as línguas, por exemplo, acabaram sendo uma habilidade que acabaram me ajudando muito na minha ascensão muito rápida. Por exemplo... eu estou aqui, estou com dificuldade de comunicação. Adquira, pega uma mentoria, comece nesse semestre eu vou melhorar a minha dicção, vou melhorar a minha comunicação.
Cada semestre, escolha uma nova habilidade. Isso vai ajudar muito você a poder progredir muito rápido. E depois a gente diz que é sorte. Não, não é sorte, é suor. 1 minuto que você está dedicando ao treinamento, o suor que você gasta no treinamento são horas depois do suor que você ganha na guerra. Então, acho que isso é muito importante hoje, a gente estar sempre se adaptando e sempre adquirindo novas habilidades, novas experiências. Então, aconteceu comigo isso, eu acabei pegando a minha carteirinha de advogado, não tinha nada a ver a atividade que eu vim para a Europa, eu vim justamente para me ocupar de um fundo de investimento, de uma incorporação, na verdade, em Portugal, foi o primeiro timeshare que teve na Europa, a gente implementou, e no meio do caminho, a empresa que eu trabalhava, em razão da operação da Lava Jato, você entra no mérito político que aconteceu, eles acabaram sequestrando todo o dinheiro da empresa. E eu estava no meio de uma operação de 23 milhões de euros na época, nós tínhamos já colocado 10 milhões e faltava 13 milhões para concluir. Eu tinha 2 opções. Ou eu voltava para o Brasil, não tinha nada comigo, a história não tinha nada a ver comigo, eu era somente o diretor operacional, mas eu tinha ainda o poder da decisão da caneta. E eu fiquei lá uma semana pensando o que eu ia fazer. E aí agora vem o poder da decisão, da gente sempre tomar decisão. A gente errando ou acertando, isso é execução, é resultado. Pense nisso, que se você errar ou você acertar, você está colecionando resultados. Exatamente. E isso que vai dar repertório na vida para poder você logo na frente ali poder dar um passo mais à frente. Você ser o protagonista da sua vida, né? Não deixar por um acaso. Exatamente. Né? E foi o que aconteceu comigo. Eu assumi as rédeas, falei pro pessoal, reuni os investidores, era a minha cara que estava lá, falei, olha pessoal, vamos continuar, vamos concluir isso. Mostrei as planilhas, a gente ainda... Aquilo que falta ser vendido, a gente consegue concluir, consegue ainda ter lucro, querem ter, e assim foi feito. E a partir quando a gente concluiu essa incorporação, com êxito, com lucro, no final eu estava com um problema, eu estava desempregado. Acabou aquele investimento, a empresa que eu trabalhava, tecnicamente estava embargada, não ia ter mais investimentos, ou eu optava de voltar para o Brasil, ou eu optava de ficar na Europa. E a partir por essa decisão que eu tomei, eu tive mais de 4 ou 5 oportunidades de trabalho, porque as pessoas acabaram me conhecendo, o Rodrigo Asturia mais... Vendo o potencial, né? Eu tive a oportunidade de ficar em Portugal, ir para na época, a empresa que é muito conhecida até hoje no Brasil, que é a Remax, que foi a encarregada de fazer as vendas desses lotes, que também teve, na época, ia ter um prejuízo muito grande, porque tinha vendido inúmeros lotes e não ia ter a entrega, concluiu, viu o meu potencial e estava comprando a Remax França, a Remax Portugal estava comprando a Remax França. E aí teve essa oportunidade de eu ir para lá. E o fundo de investimento, que era o nosso maior parceiro, era um fundo imobiliário de Mônaco, que na verdade do Vaticano, é incrível que a gente aqui no Brasil a gente não sabe. O Vaticano é um dos maiores compradores de imóveis do mundo, né? Nossa, eu não sabia disso. Exatamente, porque vamos parar para pensar, eles têm o menor país do mundo. Onde é que eles botam o dinheiro deles? Não tem indústria, não tem nada. Aí eles saem para o exterior para poder fazer investimentos imobiliários. E esse investimento imobiliário que eu fiz, 80% era do Vaticano, e eu fui trabalhar com eles no fundo de investimento, onde estava sediado em Mônaco, e foi assim que começou, as oportunidades foram abrindo para mim. E a partir dali, eu comecei a trabalhar com esse fundo de investimento, mas o meu coração não queimava. Era de casa para o trabalho, trabalho para casa. Eu fazia muitos negócios jogando golfe. Enfim, era uma vida muito confortável, mas eu não estava cumprindo o meu propósito. E eu falava para o pessoal, depois das nossas reuniões, eu sou advogado. E o pessoal na boca pequena dizia, não, ele não é advogado, ele é advogado lá no Brasil, não sei aonde que ele é advogado, mas aqui ele não é. E aquilo começou a me incomodar, porque eu me sentia advogado, eu era advogado, mas eu não estava advogado, eu estava ali como assistente jurídico e fazia a parte muito do comercial. Aquilo ali foi um bom período de treinamento para mim. Olha como a gente fala que tudo a gente bota dentro da nossa bagagem, né, da nossa mochila, e a gente depois pega do nosso repertório. Hoje, um dos pontos mais fortes que eu tenho é a veia comercial do meu escritório, que eu adquiri nessa experiência que eu tive lá de preparação. E a partir dali eu falei, não, falei para minha esposa, eu vou fazer a prova da ordem, porque eu quero ter a carteirinha de advogado, porque depois, quando eu saio da reunião, eu sou assistente jurídico, mas eu sou advogado aqui na França também. Quando eu fiz a prova, passei,
foi uma alegria, né? Porque é uma prova que é a prova da ordem dos advogados. Eu tive uma facilidade, eu eliminei algumas matérias por ser advogado em Portugal, mas tive que fazer umas matérias e passar também por uma prova, uma sustentação oral perante uma banca de advogados francesa. E quando eu passei, eu falei, bom, consegui agora a famosa carteirinha, só que é surpresa. Lá na França não é como no Brasil, você não pode ter um home office, você é obrigado a ter um escritório físico. Na França, na Europa, nós estamos muitos anos atrás do Brasil em termos de tecnologia. Então, isso tudo... A gente percebeu isso quando foi olhar o Google Ads, né? Isso surpresa, eu acho que é importante a gente comentar. O Google Ads, a gente jogava lá advogado, por exemplo, trabalhista, jogando em português. Na França não aparecia nenhum escritório patrocinado. Lembra? Ou seja, o custo... quase zero. Depois a gente conversou com o Elton, né? Que o Elton nos ajudou aqui do nosso ecossistema a instalar contigo o nosso Google Ads. O valor da palavra advogado trabalhista era 0,56 euros. Aí, para você ter ideia, isso para ficar em primeiro no ranqueamento, tá? Para quando alguém digitar, aparecer o primeiro ali. Aqui em São Paulo, a mesma pesquisa, hoje, R$49. Olha o choque, né? Para ver, porque hoje que eu estou fazendo lá a advocacia, hoje eu acabo me denominando, eu não sou um advogado, eu sou um empresário da advocacia digital. Então, hoje eu me posiciono dessa maneira, então vendo oportunidades. Então, e aí é uma coisa também que é muito legal, que hoje eu aprendi contigo, né? E hoje eu reproduzo, que é a setorização, né? E a gestão do escritório como uma empresa. Então, os advogados também, além de não ter essa noção do digital, de não saber vender, nós não temos praticamente nenhuma habilidade com a gestão. E a gente vê hoje a nossa atividade, né, como uma atividade de profissional liberal, né? Mas, na verdade, nós somos uma empresa. A advocacia é uma empresa. Mesmo quando você está sozinho, você já tem que começar a encarar como uma empresa, senão o negócio não vai. Senão o negócio não vai. E a minha vida no digital começou assim. Porque daí, na verdade, essa história, eu peguei minha carteirinha e fui para fazer o meu registro e tinha que ter um escritório físico. Como assim escritório físico? Que bagunça é essa, né? Tem que ter um escritório físico, senão o senhor não pode se inscrever na ordem. Eu digo, mas eu não sei nem se eu vou passar no final, se vocês vão me dar a carteirinha, como é que eu vou comprar o escritório? Não, tem que ter. Aí fui lá, montei o meu escritório, aluguei, mostrei lá o escritório, tinha que ter uma sala cheia de critérios, uma sala de entrar para privacidade, um monte de coisa. Tive que alugar um escritório, enfim. Aluguei um escritório de advocacia, foram lá vistoriar se estava pronto. Tá, mas e os móveis? Fui lá, o senhor tem até segunda-feira para mobiliar o seu escritório. Fui lá e tive que mobiliar todo o meu escritório para poder ter a famosa... que eu queria só a carteirinha. Mas quando eu vi o escritório todo pronto, eu comecei a olhar assim, começou alguma coisa a mexer dentro de mim. Eu falei, cara... É isso. Cara, meu escritório de advocacia aí começou meu coração a queimar. E quando eu fui, diferente do Brasil... Quando a gente acaba colando grau em bacharel em direito, aqui a gente faz as grandes festas, né? A gente tem... Lá na Europa é só administrativo. Passa lá, pega o teu cartãozinho lá, teu diploma, tchau, né? Tchau e benção, né? E quando tu passa na prova da ordem, e aqui o grande detalhe, lá na França mais especificamente, né? Você só tem 3 chances de passar na prova. Se você não passou em 3 vezes, você tem que esperar 8 anos para trabalhar como jurista para pegar a carteirinha de advogado. Meu amigo, quando eu cheguei lá para a prestação de serment, que a gente chama lá, que é para prestar o juramento, foi numa corte que se chama Aix-Provence, onde Napoleão assinou, promulgou os códigos napoleônicos. Cara, aquilo é a história do direito toda lá, olhando assim aqueles lugares. E aí começou aquela atmosfera e começou o evento, todo mundo chorando, todo mundo com as togas. É como se fosse uma formatura na frente do tribunal, prestando juramento. Pessoas que estavam há 8 anos querendo ter a oportunidade de ser advogado, e aquilo aí explodiu meu coração, né? Eu digo, cara, a partir de agora eu não tenho mais como... Não tem volta. Não tem volta, cara. Aí eu saí de lá, aquela história do Simba, né? Que ele chegou lá e olhou o rosto nas águas ali. A história, acho que ele era criado por uma família de macacos, né? Isso. E quando ele chegou lá, foi para tomar água e ele olhou e ele viu que ele era um leão. E foi isso que aconteceu comigo. Eu digo, eu sou realmente um advogado, cara. Eu não posso mais ficar nessa situação. Ficou pequeno para mim. Era só para ter
Mas é isso que eu digo, Deus fala com você o tempo todo e às vezes a gente acaba não prestando, ignorando sinais. Né? E o que ele estava dizendo para mim não era para mim ter uma carteirinha, era para mim retomar o meu propósito de vida, que é justamente ajudar pessoas se regularizar. E eu peguei a minha carteira e aí foi que entra vocês na história, porque eu peguei minha carteirinha de advogado, prestei o meu sermão e fui para a Suíça com a minha família de férias, para passar o Natal e o Ano Novo. E nesse meio tempo eu troquei. Carteira ali de assistente jurídico, agora eu sou advogado. Botei lá no meu Instagram pessoal, advogado. E aí entra o Marcelo, né, com o tráfego pago lá dele, lá eu caí no funil de venda de vocês. Né? Na época tu trabalhava lá na Marcelo Saf, e eu acabei caindo num tráfego pago. E aí fiquei ali os 4 dias, que era acho que era o projeto de lançamento. Lá, 3 dias de 3 aula. dias de aula, né? Do Advogados Milionários, se chamava. E eu acabei caindo nesse funil de vendas e acabei assistindo. Cara, e lá começa... geralmente começa às 7, geralmente, né? As lives às 7 da noite, que para mim é 1 da manhã. São 5 horas que a gente tem lá. Né? Era verão, até acho que era um pouquinho menos. Não, era inverno, então era 4 horas. Então, começava às 9, então era 1 hora da manhã para mim. E eu, por 3 noites, eu fiquei de virada, eu na Suíça de férias com a família, e assistindo aquelas lives, e minha cabeça explodiu. Eu falei, não, cara, é isso que eu quero. Porque isso é uma coisa que já fazia parte da minha personalidade. Só faltava o clique, né? Por quê? Quando eu advoguei, comecei a advogar lá em 2005, para mim já não fazia sentido a velha maneira de fazer advocacia, que eu digo de ficar sentado atrás de uma mesa esperando por quem não ficou de vir. Você hoje que não está no digital, você ainda está nesse modelo antigo. Ficar esperando por quem não ficou de vir. Porque se a gente for seguir à risca o que diz o Estatuto da Ordem, você não pode prospectar cliente, não pode fazer isso, não pode ficar... Então você tem que ficar sentado no seu escritório esperando que os clientes venham até você. Imagina um cara que está se formando agora, como é que ele faz? Não faz. Não faz. Não faz. E aí vem a frustração, escolhi a profissão errada. Mas por quê? Porque você não tem os códigos, vocês ainda não têm o caminho da prosperidade. Então hoje nós temos a possibilidade, e eu agradeço muito ao Marcelão, de estar dando, pessoas que nem tu, de estar proporcionando esse caminho, abrindo esses códigos aí para o advogado que está querendo começar a se lançar nesse digital, nem é no digital, na sua carreira, através do digital. E não só no digital, porque aí vem essa explosão da minha cabeça. Depois dessas 3 lives, eu já tinha o meu escritório montado, meu irmão. Eu estava no meu escritório setorizado, montado, com processos, e eu sou muito determinado. Então, o que me falam, eu faço. E a partir dali eu montei gestão, departamento comercial, departamento de marketing, departamento financeiro, departamento lá do meu RH. Eu montei como se fosse um grande escritório. E comecei a pensar dentro de cada setor o que cada pessoa fazia. A minha esposa achou que eu tava louco. Eu digo, como assim? Cara, nem tá com escritório, nem começou a advogar e já tá montando um escritório já para 50 pessoas. Uma multinacional já. E aquilo começou a explodir na minha cabeça. Cheguei de férias no dia passado, Natal, Ano Novo, cheguei lá e pedi demissão. Os caras não entenderam nada. Como assim tu vai sair daqui? Era um salário relativamente bom, ou melhor, muito bom em euros, estável, né? Porque na França a gente tem estabilidade, então no momento que tu passa de 3 meses, tu passa a ter um contrato CDI, um contrato por tempo indeterminado, estabilidade como se fosse um funcionário público. Eu só sairia dali se eu quisesse. E foi assim, pedi para sair e a partir dali entrei na mentoria. E a partir dali a minha cabeça começou a explodir, eu comecei a ver dentro, e aí vem uma outra palavra-chave que é muito importante, você saber vender o seu sonho também para outras pessoas. Exatamente. Transformar o seu escritório de advocacia num grande celeiro de multiplicador de talento e de prosperidade. Porque hoje, os meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, eu comecei a ver, eu até deixo aqui, eu honro a vida aqui dos meus queridos aqui parceiros, diretores, né? Tem o Márcio, que o Márcio, ele serviu, é lá de Jaguarão, de uma cidadezinha de onde eu vim. Nós servimos juntos, fomos das Forças Armadas lá, e eu tinha encontrado ele em Portugal e ele estava trabalhando de Uber. E eu há pouco tempo, tinha restabelecido o contato com ele, e na hora que eu vi o meu comercial, o Márcio trabalhava em banco, era um cara extremamente qualificado, estava trabalhando de Uber lá em Portugal, passando pelo processo migratório.
eu fui a Lisboa e fiz o convite para ele. Vendi esse sonho, esse projeto, porque não era um sonho, era um projeto, porque era um projeto real de execução. E eu vendi para ele, eu quero que tu sejas o meu... Hoje que a gente chama, né? Social seller, tá bonito, né? Mas antes era... Tá chique, tá né? chique. É diretor comercial. Márcio, queres começar comigo aqui? Eu vou fazer esse projeto, eu vou precisar de uma pessoa muito qualificada para poder atender esses meus clientes. E o Márcio, na hora, apresentei aquele papel que eu tinha lá, que era um papel de mesa, assim, escrevi todo num papel manteiga, aquele, sabe? Escrevi, fiz todo um mapeamento do escritório, eu quero que tu sejas o homem aqui do comercial. O Márcio viu tudo, assistiu bem sério para mim, eu acho que ele achou que eu tava louco também, né? Mas ele falou assim, bom, a partir de amanhã eu tô entregando meu Uber e tô contigo nessa pegada. E a partir dali começou a Astúria Associates. Cara, é engraçado como as histórias se cruzam e são muito parecidas. A história é muito parecida com a Cabral Academy. Quando eu chamei o Mendes para fazer isso, expliquei todo o processo para ele, ele ficou me olhando assim. Ele falou, mas, irmão... Mas em nenhum momento tu te falou, vamos. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é coincidência. O caminho para o sucesso deixa atrás. Exatamente. Se você quer prosperar, veja como é que o Marcelo fez, qual é o caminho. E ele tá aqui sem... Isso que eu acho bacana, sem filtro. Quando eu falei para ele, cara, eu quero fazer uma mentoria lá, irmão, eu vou te falar tudo que eu faço. Aqui não tem filtro, porque a gente tem que parar de botar na cabeça que existe a soma zero, que para você ganhar 2, alguém tem que perder 2. Muito pelo contrário, olha só, se você ganhar, é uma chance maior, inclusive, de eu ganhar também. Exatamente. Eu tenho uma ponte para ir para lá, para mostrar meu serviço lá, enfim. Então, isso é inteligente, a gente tem essa inteligência. É maravilhoso. Que entra nos 4 Is do network que você explicou. Então, assim, é fenomenal. Cara. E eu acho que isso é muito importante. E a partir desse momento foi que eu acabei setorizando, eu comecei tendo clareza. Isso é muito importante. Quando você arma a sua empresa no digital... Trate a sua atividade de profissional liberal como uma empresa. E a partir dali as coisas começam a ficar fáceis. Setorize. Então, e comece a delegar. Né? Então, a gente conversa muito. Eu aprendi isso aí contigo. E nesse momento eu comecei a delegar. Tinha um menino, multiplique talentos e delegue. Tinha um menino que fez o meu e-book, o João está comigo desde o dia 1 também. Hoje é meu social media. Tu conhece ele até, o menino do Rio Grande do Norte. Eu não conheço ele. Vamos ver se nessa oportunidade eu vou encontrá-lo aqui. Né? Depois que eu abri o escritório, não tinha vindo mais ao Brasil. E ele, a partir daquele momento, ele passou de uma pessoa que fez um livro e foi muito pontual comigo, com prazo. Eu falei, cara, tu não quer ser meu social media? Ele falou, doutor, mas eu não tenho nem ideia o que é social media. Não, social media é isso. Tu vai fazer para mim isso. E a partir dali ele abriu a empresa dele e hoje ele tem mais de 20 clientes hoje, europeus ganhando em euro, porque onde eu vou eu levo o nome dele. Aí é o ecossistema. Muito né? Legal. E o cara, cada vez que a gente conversa, ele fica... Como a gente ficou emocionado de conversar, porque a gente faz parte da história, ele também fica, porque ele diz, bendito foi aquele dia que eu fiz aquele e-book e hoje o senhor me abriu uma possibilidade de ter uma empresa no digital, de ter uma profissão de social media que eu nem sabia que existia. Então isso é mágico também. Hoje tem o André Fernandes, que quando eu falei para ele, era um advogado, que hoje ele é o meu sócio, na parte da operação lá na França. Eu falei para ele em escalonamento, em digital, em tráfego pago, tráfego orgânico. Ele ficou me olhando. Cara, esse cara é advogado? Que cara louco. Esse monte de coisa eu nunca ouvi falar. O que ele tá falando? E hoje é o maior entusiasta. Meu parceiro hoje de vida aqui, que comprou o sonho. Passou na prova da Ordem dos Advogados no mês passado também, seguiu o meu caminho. Então, assim, passou na Ordem dos Advogados lá na França, já era advogado da longa data. Então, hoje, assim, é mais um advogado dentro da Astúria Associates. Hoje somos 22 pessoas trabalhando dentro da Astúria Associates e dentro de 1 ano e meio. Então, quando tu fala hoje de número de seguidores, isso é importante tudo, mas eu... É o menos importante. Menos importante. São métricas, né? A gente trabalha com métricas, não adianta a gente ter também seguidores e não ter resultado na ponta, né? Então, hoje são números de vaidade que a gente também tem, né? Tem que realmente dar valor. É vaidade, faz bem pro ego, mas os resultados, eles vêm justamente nessas coisas que a gente tá falando, é nesse ecossistema que a gente acaba montando. Tem hoje o melhor vendedor que tu conheceu também, o Santiago, lá do Rio Grande do Sul. Santiago. Nós demos para ele uma viagem para Dubai, a gente fez a conferência do Astúria Associates. Quando a gente começou, a gente falou, olha, 1 ano da Astúria Associates vai ser em Dubai.
e nós nem sabíamos que nós estaríamos lá para abrir a nossa empresa em Dubai e começar a vender empresas de offshore em Dubai. Coisa maravilhosa. Foi uma coisa espetacular. E com a nossa equipe toda, nós fomos lá, passamos uma semana, até tu foi convidado nosso, né? Por força do trabalho, tu não pôde ir também. Mas na próxima estarei lá. Nos de 2 anos já tô falando que eu estarei junto. Já vamos combinar e já estamos organizando onde será a nossa próxima convenção. E a partir dali foi essa construção, e é o que eu digo, a partir dali, o meu primeiro vídeo, eu acho muito importante para a pessoa entender como foi a importância do Marcelo Cabral também dentro da minha expansão dentro do marketing digital, né? Do meu escritório digital, porque já fazia ali 15 dias que eu estava na mentoria, né? Uma mentoria individual, mas eu não estava fazendo conteúdo. E aí o pessoal da mentoria me chamou e falou, olha, se tu não, a partir de segunda-feira, tu não começar a produzir vídeos, tu passa no RH lá e pega a grana, porque depois tu vai dizer que é a nossa mentoria que não tá dando certo. A gente é meio duro às vezes, né? E acho que tá certo. E a partir dali eu saí com aquele conflito interno. Eu digo assim, eu sabendo que ele tinha razão, mas eu também me conflitando com a minha situação. E olha como é louco hoje. Nós estamos aqui junto num podcast e a minha primeira forma que eu fiz os meus primeiros vídeos foi eu simulando que eu estava num podcast. Eu comprei um microfone, botei uma câmera aqui na minha frente e fiquei falando, muito obrigado por estarmos aqui, as nossas agendas não batiam. Eu estava sozinho, só filmando a mim. Nas suas agendas não batia, agora é um prazer estar aqui no teu podcast. E fiquei falando 1h30 do que eu sabia fazer. E a partir dali eu mandei para o João, que era meu social media, e ele fez ali os meus primeiros conteúdos, recortes. E ali, irmão, veio a gratificação. No meu primeiro vídeo veio meu primeiro cliente no digital. Então, assim, isso dá resultado, gente. Então, assim, o meu escritório hoje, assim, é prova viva do que hoje o Marcelo ensina, do que a gente hoje está vocacionado a fazer, que é a advocacia digital. Isso tem um retorno. Então, meu primeiro cliente foi através de um vídeo totalmente mal feito. Eu só tinha um microfone que eu comprei, que nem funcionava, era só para enganar ali mesmo, que eu estava como se eu estivesse num podcast, né? Enganar não, simular que eu estava num podcast, e a partir dali eu comecei a fazer vídeo. Eu deletei a maioria, mas eu deixei um lá, que se vocês quiserem ver, depois a gente vai dar o arroba aqui, Asturias Associates. Tá aqui na descrição, tá aparecendo. Vai ver lá e também. Vocês vão ver o meu primeiro vídeo, eu me apresentando como se eu estivesse num podcast, e ali vieram os meus primeiros 10 mil euros. Foi através daquele vídeo. Pagou a mentoria. Pagou e sobrou. Então, por isso que eu digo, hoje eu sou muito grato e honro a vida do Marcelo e dos Marcelos. Então, eu dou muita honra também ao SAF, que foi onde tu trabalhava lá, e acho que é muito merecido. E que hoje a gente... Foi através dele que a gente se conectou e que tudo começou a acontecer. Exatamente. Então, honro a vida. Então, assim, onde o Marcelo hoje... me traz, Rodrigo, eu tô com um projeto, eu digo, tô dentro, porque a gente tem que honrar as pessoas que trouxeram a honra para nós, né? As pessoas que têm que ser honradas, a gente tem que honrar aquelas pessoas que têm que ser honradas. Então, qualquer projeto do Marcelo, qualquer projeto da Academy, eu tô junto, estamos junto e misturado, não é só junto, né? Então isso para nós é uma honra. Que papo gostoso, que papo leve. Eu acredito que foi muito enriquecedor para todo mundo que assistiu. A gente poderia ficar mais umas 8 horas aqui falando. Cara, que delícia. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Mas antes de encerrar, tem o quadro que é de frente com o Cabral, que eu faço 10 perguntas. Nossa, aí, e você me responde assim, de bate pronto. A primeira coisa que vier na sua cabeça. Beleza. Pode ser uma frase, uma palavra, um pensamento, o que for. Beleza, Fique à irmão. vontade, tá Beleza. bom? E aí já vou começar a jogar na fogueira. O melhor país da Europa para morar. França, sem dúvida. Sem sombra de dúvidas. Sou apaixonado pela França. Melhor país da Europa para visitar. Passear. Itália. Itália tá ranking, fi. Itália... Os últimos 3 falaram Itália. Não, né? eu sem sombra de dúvida, porque eu moro na fronteira, eu moro em Nice, do lado da Itália, então eu conheço a Itália de cabo a rabo. Era um sonho meu, um sonho distante, tu me perguntasse, era um dia alugar um carro e fazer a Itália toda de carro, e eu já fiz. Que delícia. E é fantástica. Que delícia. Se você morasse em outro lugar da Europa, sem ser a França, onde seria? E sem ser a Itália? Suíça. Show. Se você não fosse advogado, o que você seria da vida? Eu seria empresário
o vendedor. Hoje também encontrei como minha vocação a venda, que é a venda também transforma vidas. Show. Marketing digital para você é? É hoje o divisor de águas da minha vida. Foi o divisor de águas que eu pude transformar os meus sonhos em realidade. Para quem pretende migrar para a Europa, além de contar com o teu escritório, qual seria o primeiro passo? Planejar. Fazer um planejamento. Não precisa ser com Asturian Associates, mas os 2 pilares que nós falamos aqui, planejar o seu planejamento migratório e aprender a língua para onde você quer imigrar. Uma coisa que deixa o Rodrigo muito feliz. Estar transformando a vida de pessoas, transbordando. Uma coisa que deixa o Rodrigo muito chateado. Não estar tão próximo das pessoas que eu amo, que estão aqui no Brasil hoje por força da circunstância. Fazia 6 anos que eu não vi o Brasil, então isso é uma coisa que me deixa triste. Uma música que faz sentido na sua vida, uma música que você goste? Eu sou gaúcho, então eu gosto muito ainda das músicas gauchescas, então me acompanho um pouco nas minhas trajetórias aí, então sempre tem enraizado em mim as músicas gauchescas. E a última para a gente encerrar, meu amigo. Se você pudesse almoçar com alguém, qualquer pessoa, com quem seria? Hoje seria com Marcelo Cabral. Inclusive já está extensivo aqui o convite. Vamos sair daqui, vamos almoçar junto, que vai ser para mim um prazer. Certamente, meu irmão. Essa câmera aqui é toda sua. Pode encerrar falando o que você quiser. Bom, então, primeiramente eu gostaria de agradecer a Academy, não só na pessoa do Marcelo, mas de toda a equipe, do Mendes e de todos os mentorados, porque a gente também acaba transformando essa mentoria, esse grupo aí num grupo de mentores um dos outros, né, de transbordo, né? Então eu acredito muito que a gente tem que buscar realmente dentro da vida da gente o nosso propósito e ser fiel aos nossos propósitos. Não enganar o nosso coração. Se você hoje não está feliz, se reinvente. Aproveite as oportunidades, aproveite as novas experiências, aproveite esses novos ambientes, que hoje o caminho sozinho, ele é muito mais difícil. Você pode chegar aonde você quer sozinho? Sim, pode. Mas com pessoas que estão aqui em novos ambientes, que vão levar vocês a novas pessoas. Essas novas pessoas vão levar vocês a novas ideias, que vão levar a novas ações e que vocês terão novos resultados. Então, o seu futuro, o seu sucesso está na palma da sua mão e depende só de você. Agarre essas oportunidades. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, como foi emocionante estar com essa figura tão importante para todos nós aqui, entender um pouco de como ele modificou não só a vida dele, mas a vida da família, a vida de mais 20 e tantos colaboradores e a nossa também do grupo. Então, para você entender a importância de um grupo, tô falando para você fazer parte da Cabral Academy, não. Eu tô falando para você fazer parte de algum grupo que faça sentido para você. Busque isso na sua vida. Beleza? O @ dele tá aqui. Eu tenho certeza que se você chamar, ele vai bater um papo com você. Do João, quem precisa de um podcast de qualidade aqui em São Paulo, acessível, um cara super gente como a gente está aqui, e principalmente do Lucas Ronco, que edita com tanto carinho os nossos podcasts, que acompanha a gente em viagem, bastidores, eventos. E o meu muito obrigado. Vamos para cada vez mais conteúdo para vocês. Um grande abraço. Valeu!